João, Evangelho de João, capítulo 6, do verso 1 ao verso 13. Nós continuaremos com a nossa série de estudos no Evangelho de João. E hoje nós veremos o quarto milagre que Jesus faz, que João cita para demonstrar que Jesus é o Cristo, Salvador do mundo. Vamos fazer a leitura aí do verso 1 ao verso 13. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galiléia, que é o de Tiberíades, seguindo numerosa multidão, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Verso 8. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está ali um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isso que é para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevadas que sobraram, os que haviam comido. Vamos orar. Vamos orar para que o Senhor nos ilumine, para que nós possamos ter o conhecimento, o entendimento da sua santa palavra. Senhor Pai Santo, nós viemos a Ti no nome do nosso Senhor Jesus, te suplicar que o Senhor nos conceda graça, Senhor, de podermos ouvir, de podermos compreender, de podermos entender a sua palavra. Tem misericórdia de nós, Senhor, essa noite nós te pedimos, nos conceda graça para que nós possamos compreender a sua santa palavra, para que essa palavra possa entrar nos nossos corações e produzir frutos, Senhor, que nós possamos produzir frutos que atestam que nós realmente nos arrependemos. Por favor, Senhor, não nos deixe viver vidas duplas, Senhor, uma vida na igreja, uma vida no mundo. Nos ajude a viver uma vida somente para Cristo, uma vida que glorifica o Senhor na igreja, uma vida que glorifica o Senhor lá no mundo. Por favor, nos desvia de todo o mal, Senhor, como o Senhor nos ensina, não nos deixe cair em tentação e nos livra do maligno, Senhor, do diabo, que é esse inimigo tão astuto, tão perspicaz, que se o Senhor não tiver misericórdia de nós, nós não seremos nada nas suas mãos. Por favor, nos conceda a graça de ouvirmos a sua santa palavra essa noite, de podermos compreender o que o Senhor tem para nos dizer, de podermos entender a sua santa palavra, de podermos bendizer o seu santo nome. Por favor, ó Pai, eu te peço, em nome do nosso Senhor Jesus, nos ilumine. Enquanto a mim, como pregador, essa noite eu te peço que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me dê compreensão, Senhor, que o Senhor faça da maneira que o Senhor fazia com os discípulos, com os apóstolos, que o Senhor os enchia do seu Espírito para que com intrepidez eles pudessem anunciar a sua santa palavra, independente do mérito, porque eu sei que não há mérito algum nas minhas mãos, Senhor, não há nada em mim que eu possa recorrer para que o Senhor me conceda essa graça, mas confiando apenas nos méritos de Cristo, Senhor, que o Senhor um dia me deu pela justificação. Então me ajude, Senhor, a anunciar a sua palavra, que eu apenas abra a minha boca e que o Senhor fale para que todos possam saber que Tu és Deus e que não há outro além de Ti. É no nome do nosso Senhor Jesus que eu te peço. Amém. Nós estamos dando, como eu já disse, continuidade à nossa série de estudos no Evangelho de João, onde nós estamos estudando acerca da divindade de Cristo. João aqui ele vai tratar acerca da divindade de Cristo. Do princípio ao fim, João tem como objetivo mostrar a grandiosa obra do Senhor Jesus Cristo. O próprio João diz que o objetivo dele escrever essa carta é para que todo aquele que lesse, cresce no Senhor Jesus pudesse ter a vida eterna. Então essa aqui é uma obra evangelística. O que é uma obra evangelística? É quando o objetivo central dessa obra é a salvação, é evangelizar para que pessoas possam ser salvas. Então, aqui nós temos uma obra evangelística. João ele tem o objetivo de pregar, de anunciar Cristo.
João, ele, para demonstrar a divindade de Cristo, para demonstrar que Jesus é o Salvador dos homens, é o Salvador do mundo, João, ele destaca, ele cita aqui de todos os milagres que Jesus fez, porque Jesus fez milagres que, se fosse contar, o próprio João disse que não tinha papel capaz de suportar a escrita de todos esses milagres. O que João está dizendo aqui, está usando a figura para dizer que Jesus fez muitos sinais. Mas entre esses sinais, João destaca 7 sinais que provam que Jesus é o Cristo, o Messias esperado pelos homens e prometido por Deus. O primeiro desse sinal, nós já vimos no capítulo 1, foi a água transformada em vinho. Numa festa de casamento, o vinho havia acabado, né, e a festa durava 7 dias, e Jesus ali, ele faz essa transformação do vinho em água, e a festa continua o tempo que ela tem que durar. O segundo milagre que nós vemos foi a cura do filho de um oficial do rei. O oficial estava com um filho à beira da morte, ele vai até Jesus e pede para que Jesus vá e cure, para que Jesus cure o seu filho. Então Jesus dá a palavra de ordem ali, e o menino é curado. O terceiro milagre que nós também estudamos e que vem logo nessa sequência aqui, é a cura de um paralítico de Betesda. Nós vemos que o homem estava aleijado por 48 anos, 38 ou 48, se não me engano. Ele estava paralítico ali no tanque, né? E ninguém tinha o tempo de levar ele lá para ser curado. O Senhor Jesus chega no meio de uma multidão de enfermos, uma pessoa aleatória. Para nós é aleatória, mas para o Senhor não era, né? Ele escolhe aquele homem, nós não sabemos o que o leva a escolher aquele homem. Nós sabemos apenas que aquele homem não tinha méritos algum, como qualquer um de nós tinha. E nós vemos até essa lição importantíssima, né? A escolha do Senhor, que não é baseada em mérito algum. O Senhor escolhe quem Ele quer, pelo motivo que Ele quer. Da mesma maneira que Ele nos escolheu, Ele escolhe qualquer um. Ele escolheu aquele homem ali de uma forma que ele vai até aquele homem e cura aquele homem. Mas nós não vemos gesto algum de gratidão da parte daquele homem. Ele não tinha fé, ele não expressou fé nem antes de ser curado e nem depois de ser curado. Ele não foi um homem que foi curado porque ia ser salvo, né? Nós até vimos que Deus cura quem Ele quer, até a pessoa que não é salva, até a pessoa que não é crente verdadeira, Deus cura, porque aquele homem não expressou fé alguma, mas o Senhor curou. E hoje nós chegamos no quarto milagre, que é a multiplicação dos pães e peixes que o Senhor Jesus faz. É um milagre muito conhecido, que é muito citado em todas as igrejas, pelos os crentes, né, pelos cristãos em geral. Todos aqueles conhecem muito bem essa multiplicação. Jesus, ele está ali pregando para a multidão e vê que a multidão está ali há um bom tempo com ele e não tem o que comer. Então ele vai ali fazer um milagre, algo sobrenatural. E a multiplicação dos pães e dos peixes é algo sobrenatural. É impossível um pão virar 2, ou virar 5.000, como nós vimos, 5 virar 5.000. Isso só foi possível porque Jesus é Deus. Então esse é o sinal que nós veremos hoje. Hoje nós veremos o quarto milagre de Jesus, que é a multiplicação dos pães e peixes. Com esse milagre nós vemos mais uma vez a divindade de Cristo sendo ressaltada, sendo mostrada aí para nós. Eu destaquei aqui algumas lições em cima desse texto para que nós possamos aprender e adorar a Deus com isso. A primeira lição que eu destaquei aqui está relacionada com a busca por Cristo. Nós aprendemos aqui com a multidão a forma errada de buscar a Cristo. A multidão aqui, ela demonstra a forma errada de buscar a Cristo. Está aí no verso 1 e 2, diz assim, depois dessas coisas, que coisas são essas? Depois da cura do paralítico de Betesda e depois de todo aquele discurso que nós vemos que Jesus discursa para os fariseus, mostrando o seu relacionamento com Deus. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o Tiberíades, seguia numerosa multidão. Então, uma multidão gigantesca seguia Jesus, porque tinha visto os sinais que ele fazia e a cura dos enfermos. Então, essa multidão aqui o seguia por 2 motivos. Por quê? Porque, primeiro, porque elas haviam visto os sinais que ele fazia, e segundo, porque ele curava.
porque ele curava, seguia pelos sinais e pela cura. E o ponto que eu gostaria de destacar justamente aqui é buscar Cristo pelo motivo errado. Aqui o texto nos diz que a multidão o seguia por causa dos sinais que ele fazia. Aqui não diz que a multidão o seguia por amor. Quem nós sabemos que o seguia por amor é o apóstolo Pedro, que logo depois aqui, quando o Senhor Jesus chega para a multidão e confronta ela com o fato de que eles estavam seguindo ele pelo motivo errado, e que a multidão diz que o sermão é muito duro, que elas vão embora, Jesus chega para Pedro e pergunta: vocês também não vão? Pedro ali sim demonstra que está seguindo o Senhor Jesus sem qualquer outro, sem ser por qualquer outro motivo além do amor, da vontade, da vida que ele tinha. Pedro diz: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Então Pedro e os apóstolos seguiam Jesus pelo motivo correto, que era quem ele é. Então aqui nós aprendemos o seguinte, que o erro da multidão era buscar Jesus somente pelo que ele fazia. Tanto que mais adiante o Senhor Jesus vai dizer que eles buscavam somente por causa do pão que perece. Esse foi o erro da multidão e também é o erro de muitos cristãos hoje. Muitos cristãos hoje buscam Jesus pelo que ele pode fazer por elas. Eu mesmo já estive com muitos cristãos, né, que buscavam Jesus apenas pelo que ele pode fazer por elas. Muitas pessoas buscam Jesus pelo motivo errado. Muitas pessoas buscam Jesus pelo motivo errado. E o nosso ponto de reflexão aqui é: por que nós buscamos? Por que você busca? Nós precisamos fazer esse questionamento na nossa mente. Por que você sai todos os dias que tem culto da sua casa para vir na igreja? Por qual motivo você busca Cristo? Nós vemos que muitas pessoas buscam por causa de prosperidade. Esse, nos dias de hoje, é o principal motivo pelos quais as pessoas buscam Jesus, por prosperidade e por curas, por ter saúde. O grande motivo é por que você o busca. Por que nós o buscamos? Por que nós andamos 12, 20 quilômetros para vir para adorar o Senhor, para buscar o Senhor? Muitas pessoas o buscam pelo motivo errado. Eu gostaria de que você refletisse hoje qual que é o motivo de você estar aqui hoje. Por que você vem atrás do Senhor aqui no domingo? Por que você vem atrás do Senhor aqui na sexta-feira? Por quê? Você já perguntou por isso? Será que você não está vendo porque você é obrigado? Será que você não está vindo aqui porque você está constrangido, né? Porque você tem medo de que os outros falem que você se desviou? Porque todos esses são motivos que as pessoas buscam, que não é o motivo certo. Se nós não buscarmos o Senhor por amor, nós não estamos buscando pelo motivo correto. Tem pessoas que vão na igreja atrás de um noivo ou de uma noiva, busca o Senhor para que ele arrume um noivo ou uma noiva. Muitas pessoas buscam o Senhor por causa de um casamento, porque quer se casar. Muitas pessoas buscam o Senhor para que o Senhor arrume para elas um emprego, uma melhora de vida. Muitas pessoas, como eu já disse no princípio, principalmente nos dias de hoje, buscam o Senhor por causa da prosperidade, por causa das curas que Ele pode dar. São motivos errados. As igrejas muitas vezes estão abarrotadas, buscando Jesus pelo que Ele pode fazer por elas. Pelo que Ele pode fazer por elas. Nós não vemos pessoas buscando Ele por causa da vida eterna, como diz o apóstolo Pedro: para onde eu irei? Só o Senhor tens as palavras da vida eterna. Se nós buscássemos o Senhor por quem Ele é, pela sua obra, as nossas vidas seriam diferentes, nós seríamos menos carnais e mais espirituais. Muitas vezes nós vemos que nós estamos um lixo, né? Um lixo mesmo, estamos tão fracos que nem parecemos que somos cristãos. Por quê? Por quê? Por que nós estamos assim? Porque a nossa motivação é errada. Porque nós não levamos a sério as coisas de Deus. Porque nós não levamos a sério aquele que morreu por nós há 2000 anos atrás no Calvário. E quando nós não o levamos a sério, nós zombamos dele. E a Bíblia diz que não vos enganeis, de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Se nós estamos achando que nós vamos zombar de Deus, nós estamos muito enganados. Quem acha que pode zombar de Deus, que acha que pode fingir ser algo que não é, ele está apenas plantando algo para colher depois. Ele está plantando algo para colher depois. Muitas vezes nós tentamos nos enganar os outros e a nós mesmos.
né, fingindo que somos algo que nós não somos. Nós fingimos que somos cristãos, mas não levamos as coisas de Deus a sério. Nós não buscamos o Senhor pelo que Ele é, mas pelo que Ele pode dar. E a triste notícia é que o Senhor não ouve. O Senhor não ouve aqueles que buscam Ele apenas pelo que Ele pode dar. O Senhor quer adoradores. O Senhor busca verdadeiros adoradores. Se nós pudéssemos distinguir, né, quem fossem os verdadeiros adoradores, para nós fazermos uma igreja somente dos verdadeiros adoradores, aí nós saberíamos que ali estaria o povo que Deus se agrada. Mas infelizmente é que há no meio dos verdadeiros adoradores bodes, cabritos, né? Há joio no meio do trigo. Então nós não sabemos quem são os verdadeiros adoradores, mas a Bíblia diz que o Senhor os busca, e quem dera se nós sabêssemos. Mas enquanto nós não sabemos, nós continuaremos a adorar. Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Senhor em qualquer circunstância. A grande característica deles é que eles não vão retroceder nunca, em hipótese alguma eles não vão deixar de adorar o Senhor, enquanto que os bodes vão sujar cada vez mais. Enquanto que os bodes vão se desviar cada vez mais. Então, um ponto de reflexão aqui que eu gostaria de que nós levássemos para as nossas casas hoje é: por que eu busco o Senhor? Será que eu não estou cometendo o mesmo erro que a multidão, né, buscando o Senhor por qualquer outro motivo que não seja o motivo certo? Será que eu não estou aqui na igreja porque eu estou constrangido? Será que eu não estou aqui na igreja porque eu não tenho outro lugar melhor para ir? Será que eu não estou aqui na igreja porque eu quero mostrar para alguém, né, que eu sou crente? Porque muitas pessoas estão aqui para isso, né? Eu quero demonstrar para alguém que eu sou crente. Eu quero mostrar para alguém que eu estou firme. Eu não quero que ninguém venha me dizer que eu sou desviado, que não quero que ninguém venha me chamar para vir na igreja porque eu estou aqui. Então esse é o ponto aqui. Nós vamos caminhar agora para a nossa segunda lição, que também é muito importante, que nós devemos levar em conta, que esse texto nos dá. Nossa segunda lição aí está relacionada com o fato de que Jesus ele pode fazer muito mais. Que Jesus pode fazer muito mais do que aquilo que nós esperamos. A segunda lição ela tem a ver com a nossa expectativa em Cristo. A nossa expectativa em Cristo. Muitas vezes nós andamos muito tempo com Cristo, nós conhecemos Cristo muito bem, mas a nossa expectativa em Cristo é muito pequena. Nós não acreditamos que Ele pode fazer mais, né? Nós não esperamos um milagre vindo da parte dEle. Muitas vezes nós estamos diante de um mar e nós não esperamos que Ele possa abrir o mar, nós esperamos um barco, né? Um meio natural, porque é o que acontece aqui. O texto ele nos diz que a multidão estava com fome e Jesus experimenta Filipe, perguntando onde que nós vamos comprar pão para toda essa multidão. Aí Filipe responde da forma mais natural possível, né? Bastaria 200 denários para nós comprarmos pão. Ele não esperava mais, ele não tinha uma expectativa de que Cristo pudesse fazer um sinal ali. Então, esse é o ponto, tem a ver com a nossa expectativa com Cristo. Vamos fazer a leitura aí do verso 3 ao verso 7. Ó. Então subiu Jesus ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe. Filipe era um dos seus apóstolos: onde compraremos pães para lhe dar a comer? Então Jesus ele vai experimentar Filipe aí, ó. Mas dizia isso para o experimentar. João é claro em dizer, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Olha a resposta de Filipe aí no verso 7. Respondeu-lhe Filipe. Filipe responde como um homem natural, que não tem qualquer expectativa. Ele não tinha ideia de que o Senhor pudesse fazer um milagre ali. Ele não buscou um milagre do Senhor. Ele poderia dizer: o Senhor sabe, o Senhor vai fazer, o Senhor... Mas o grande ponto aqui é exatamente esse. Nós muitas vezes não esperamos muito de Deus, não é verdade? Muitas vezes nós não esperamos muito de Deus. Muitas vezes nós estamos numa situação que nós preferimos olhar para os denários, né? A forma mais fácil aqui, Senhor, é se o Senhor me desse 200 denários, eu ia lá na feira e comprava pão para essas pessoas. É muito mais fácil nós tentarmos resolver a situação com as nossas próprias mãos, né? Nós tentamos fazer tudo que nós conseguimos dar conta pela nossa própria mão, mas quando depende de Deus, aí nós
nós já começamos a agir como ver, a nossa expectativa começa a ser pequena. Filipe responde: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Então aqui Jesus ele vai experimentar Filipe. Ele pergunta onde compraria pão para toda aquela multidão. Mas João aqui ele deixa claro, né, que Jesus queria experimentar Filipe. Por que Jesus queria experimentar Filipe? Porque essa é a questão. Por que Jesus queria experimentar Filipe? Aqui nós vemos algo interessante, algo muito interessante. O que é? Que algo interessante é esse? É que apesar de nós passarmos muitos anos, muito tempo andando com o Senhor, as nossas expectativas neles ainda são mínimas, né? A nossa confiança é baixíssima no Senhor. Para que nós venhamos buscar um milagre do Senhor, nós temos que estar à beira da morte. Essa é a verdade. As nossas expectativas no Senhor é baixíssimas. Filipe estava há tanto tempo com o Senhor, Filipe estava andando há tanto tempo com o Senhor, ele já tinha visto tantos sinais da parte do Senhor, porém ele não tinha a menor ideia a menor expectativa, ele não tinha o menor intuito de buscar do Senhor um milagre naquela altura do campeonato. Ele não tinha expectativa alguma do que poderia fazer, do grandioso feito que Jesus poderia fazer ali. Filipe ele pensava, né, como um homem comum. É preciso muito dinheiro para comprar pão para essas pessoas. É preciso muito dinheiro para comprar pão para essas pessoas. Aqui, então, eu gostaria de chamar a atenção, né, para essa lição importantíssima, para essa verdade muito importante, que é a nossa falta de confiança, a nossa falta de buscar mais do Senhor, a nossa falta de fé de buscar mais de Deus. Nós, muitas vezes, precisamos, né, de um milagre, mas nós não temos confiança de buscar esse milagre. Nós, muitas vezes, estamos precisando de um milagre na nossa vida espiritual, mas muitas vezes nós focamos em fazer ali o café com leite, né, buscar com as nossas próprias mãos. Muitas vezes nós estamos precisando de um avivamento e nos contentamos apenas com vir ao culto. Então a nossa expectativa muitas vezes no Senhor ela é baixíssima, a nossa confiança, a nossa vontade de buscar muitas vezes é baixíssima. Muitas vezes nós estamos em situações muito difíceis e não nos tocamos que o Senhor tem a solução para aquela situação. Eles estavam numa situação aqui que era só um milagre, né? Nessa situação aqui dos pães, para 5.000 homens, e aqui não conta mulher e criança, 5.000 homens, nós podemos colocar aí 5.000 mulheres e mais 9.000 pessoas, um exemplo, 12.000 pessoas aqui que estavam reunidos ali para ouvir a palavra do Senhor. E onde arrumar alimento para todas essas pessoas? E Jesus, para experimentar, porque o texto diz, ele sabia o que ele iria fazer. Mas aqui me parece que o Senhor queria ver se Filipe poderia pelo menos imaginar lá no fundo do pensamento que ele poderia fazer aquele milagre. É por isso que esse foi o nosso tema. Jesus pode fazer mais, é nós que não esperamos mais dele. Muitas vezes nós limitamos o Senhor Jesus a nossa visão terrena, né? A nossa visão terrena. Muitas vezes nós estamos enfrentando pecados perversos, nós estamos enfrentando os pensamentos perversos e nós não recorremos a Ele, nós não buscamos a Ele. E a palavra aqui é que Ele pode fazer muito mais. Nós precisamos apenas acreditar. Nós precisamos acreditar. Amém? E quem aqui no lugar de Filipe que pensaria no milagre? Eu acho que se colocasse qualquer um de nós, né, na situação de Filipe, nós não buscaríamos, nós não pensaríamos no milagre, porque nós não pensamos hoje. Né? Muitas vezes a nossa vida espiritual está uma decadência e nós não pensamos no milagre. O casamento está uma decadência e nós não pensamos no milagre. O testemunho, né, está algo horrível e nós não pensamos, nós não buscamos mais o Senhor. Mas a palavra aqui é que nós podemos buscar mais, nós podemos acreditar, mas podemos esperar mais do Senhor.
Terceiro ponto, terceira lição que nós podemos ver aqui é que Jesus ele pode transformar o pouco em muito. Jesus ele pode transformar o pouco em muitos. Verso 8 e verso 9 diz assim, ó: um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Então aí, como eles não tinham recursos para alimentar a multidão, né? Então André, e nós vemos aqui que André é meio com o pé atrás, meio desconfiado, ele apresenta ao Senhor esse jovem aí que tinha esses pães e esses peixinhos, né? Mas André, ele estava meio com o pé atrás, porque ele diz: isso que é para tanta gente? Eu acredito que nem André ali esperava, né, que o Senhor Jesus pudesse fazer o milagre. Eu acredito que ele achava que Jesus poderia fazer alguma coisa, né, mas aquilo não era a solução. Aqueles 5 pães e os peixinhos, eles não eram a solução. Porém, o que André não imaginava aqui é que a obra ela era do Senhor. Ele trouxe aqueles pães e aqueles peixinhos, mas ele não imaginava que a obra era do Senhor e que era o Senhor quem a realizaria. Quem a realizaria. Então, o que que isso tem para nos mostrar? O que isso tem para nos dizer? Como o nosso ponto aqui é: o Senhor pode transformar o pouco em muito, nós vemos isso aqui na prática. Eles trazem 5 pães, né, e 2 peixinhos, e o Senhor faz uma multiplicação. Aqui nós aprendemos que não importa o quanto nós temos ou o quanto você tem, né, o que você deve fazer é trazer ao Senhor. Você deve trazer ao Senhor, e é o Senhor quem fazerá, né, o Senhor quem fará o milagre. Por que isso é importante? Por que nós devemos observar isso? Porque muitas vezes nós ficamos tristes com a nossa falta de resultado. Muitas vezes nós estamos muito tempo trabalhando na obra, pregando a palavra, evangelizando para muitas pessoas, e nós não temos nada mais do que uma alma, 2 almas. Nós fazemos uma reunião, né, e não vai mais de 2 pessoas. E nós ficamos: será que estou fazendo certo? Porque é tão poucas pessoas, é tão pouco o que nós conseguimos ali, esse nosso trabalho. Mas o que o texto nos diz é que nós devemos trazer esse pouco e entregar ao Senhor, e é Ele quem fará o resto. Nós devemos trazer o nosso pouco e entregar ao Senhor, e Ele fará o resto. Às vezes nós conseguimos ler tão pouco da Bíblia, nós devemos colocar esse pouco nas mãos do Senhor, e que Ele fará toda a obra. Então o que nós devemos fazer é isso: entregar ao Senhor as nossas fraquezas, entregar ao Senhor aquele pouco que nós temos, que é Ele quem trabalhará. Imagina se André visse aqueles 5 pãezinhos, né, e dos peixes, e falasse: isso aqui é pouco, muito pouco, não tem valor, e jogasse fora, desistisse, né? A multidão passaria fome. Já pensou se você parasse de pregar para o seu irmão, para o seu tio, para o seu avô? Já pensou se você parasse com a obra, com a reunião? Já pensou se nós parássemos, né? O tanto de pessoas que deixariam, o tanto de pessoas que já passou por aqui, que já ouviram a palavra, o tanto de pessoas que já deve ter ouvido a palavra pela sua boca, né? Se você tivesse deixado, se você tivesse pegado aquele pouco, porque muitas pessoas dizem assim: eu tenho tão pouco conhecimento que eu não compensa nem eu pregar. Já pensou se você pegar aquele pouco de conhecimento que Deus te deu e joga fora, né? A multidão passa fome. A multidão passa fome. Porque a multidão está ali e ela anseia por aquele alimento que você tem. Você deve pegar esse pouco que você tem, entregar a Deus e ir distribuir. O Senhor, Ele faz a multiplicação. Como é que funciona? Olha que interessante. Você traz o pouco e dá ao Senhor, Ele transforma aquele pouco em muito e te dá para que você vá e entregue à multidão. É assim que funciona, é assim que é extraordinário. Você não vai pegar aquele pouco e tentar dividir para todo mundo. Você vai pegar o pouco e trazer ao Senhor, e Ele que vai te entregar para que você traga à multidão. Então nós devemos trazer o nosso pouco que nós temos e colocar nas mãos de Deus. Nunca desistir, nunca voltar atrás, nunca retroceder, porque é o Senhor quem vai fazer a obra. Bem, nós não podemos desistir daquela alma que nós estamos lutando há muito tempo,
daquele primo, daquele tio, daquele vizinho, daquele irmão, daquele amigo, daquela amiga que nós estamos pregando há muito tempo para ela, para ele, para ela, nós não podemos desistir, porque é o Senhor quem o fartará de pão. Nós não temos pão suficiente, nós não temos, mas o Senhor é quem fará. Amém? E Ele fará. Quarto e último ponto que nós podemos observar aqui é que o fazer vem do Senhor. É uma sequência aqui, né? O Senhor pode fazer sempre mais, o fazer está no Senhor, o fazer vem do Senhor aqui agora no verso 10, o verso 13. Diz aí, ó, no verso 10 ao verso 13, disse-lhe Jesus: fazei o povo assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, o quanto queriam. E quando já estavam fartos, disse-lhe Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Então, o fazer está no Senhor. Aqueles poucos pães não poderia significar nada, nem para André, nem para os discípulos, nem para a multidão. Porém, uma vez que foram levados até o Senhor, o milagre aconteceu. Aquilo que parecia impossível, o Senhor fez milagrosamente. Amém? Muitas vezes, então, nosso ponto de reflexão aqui, nós retomamos o pensamento, né, que muitas vezes nós estamos em situações, em becos, onde que parece que não há nenhuma saída, mas quando nós colocamos a situação nas mãos do Senhor, Ele nos provê uma saída, Ele nos provê livramento. Muitas vezes nós lutamos, né, em situações que parecem ser impossíveis, e elas são realmente impossíveis para nós, porque nós não colocamos nas mãos do Senhor. Mas quando nós colocamos elas nas mãos do Senhor, isso se torna muito fácil, porque o fazer vem do Senhor. Muitas vezes nós estamos lutando com a raiva, aquela pessoa que é dominada pela ira, que é dominada pela raiva, que é dominada pelos seus sentimentos. É uma batalha que é impossível para ela vencer sozinha. Mas ela não pega aquela vontade que ela tem de vencer, que é pouca, e coloca nas mãos do Senhor. Porque se ela fazer isso, colocar nas mãos do Senhor, é o Senhor quem efetuará o milagre. Qualquer situação, nós temos dificuldade em qualquer campo espiritual, material, moral, se nós colocarmos nas mãos do Senhor, é o Senhor quem fará a obra. Se você tem dificuldade de amar mais o próximo, mas você quer amar, e você ama um pouquinho, né? Tem pessoas que amam só um pouquinho, leva esse pouco, coloca nas mãos do Senhor, que é Ele quem fará a obra, Ele quem multiplicará a obra, Ele quem fará 1000 vezes mais. Ele quem fará 1000 vezes mais. Muitas vezes nós temos dificuldades de enfrentar os sentimentos, de enfrentar a timidez. Muitas vezes nós somos tímidos para a obra do Senhor, mas nós devemos levar isso a Cristo. Quando nós levamos isso a Cristo, Ele quem faz o milagre. Nós devemos levar o nosso pouco, levar sempre a nossa causa ao Senhor, e é Ele quem fará todo o resto. Amém? Como que eu levo a minha causa ao Senhor? Como que eu faço para levar a minha causa, o meu pouco ao Senhor? É em oração. Entregue o pouco que você tem ao Senhor, e Ele quem fará toda a obra. Amém? Eu tenho tão pouca vontade, né, de fazer a obra do Senhor. Entregue esse pouco nas mãos do Senhor, que Ele fará o muito. Eu quero fazer a obra do Senhor, mas eu tenho tão pouca coragem, disponibilidade, sou tímido para fazer isso, para fazer aquilo. Coloque nas mãos de Deus, que Ele fará o resto. Amém? O Senhor morreu para isso. Vamos orar.